Segundo método que a gente vai ver é aquilo que a gente chama de decantação. Decantação ela é muito presente, como está sendo mostrado aqui nessa figura, em estações de tratamento de água e de esgoto. Tá? Essas piscinas que vocês estão vendo aqui, ó, possivelmente isso aqui é uma estação de tratamento de água. Certo? Então, a decantação, além da filtração também, que é muito presente na estação de tratamento de água também, a decantação ela está muito presente nesses locais, tá? De tratamento de água e de tratamento de esgoto. O que é a decantação? A decantação é um processo, tá? Que vai acontecer no final de uma etapa. E aí eu estou mostrando justamente, tá, esse esquema para a gente começar a perceber o que seria a decantação. Então, se a gente tem uma água suja, tá? Suja que eu estou falando assim, cheio de particulados, se a gente deixar essa água em repouso, o que vai acontecer? Vai acontecer a sedimentação desses particulados. Então, esses particulados que estão aí dispersos nessa água, vai acontecer o quê? Eles, com a força da gravidade, eles vão começar a ser puxados para a parte de baixo do recipiente. Esse processo, né, forçado pela gravidade, é o que a gente chama de sedimentação. Então, esses particulados, tá, mais pesados, mais densos do que a água, eles vão se concentrar na parte de baixo. O que seria a decantação? Seria a retirada, a separação dessa parte de cima em relação à parte de baixo. No caso aqui, a decantação ela acontece como? Vertendo um recipiente no outro. Então, quando a gente separa essa água vamos dizer assim, desse lodozinho aqui, a gente fez o processo de decantação, tá? Uma separação de sólidos de líquido. Na decantação também pode acontecer, como no esquema mostrado aqui, a separação de sólidos de gases, tá? Então, isso aqui muitas vezes se chama de filtro, tá? Em alguns locais onde você enxerga, principalmente em banco, se você for perceber e olhar para o teto, tem no sistema de ar-condicionado tem locais que se abrem, tá? Fica mais retangular do que os canais onde passa o ar-condicionado. Então, normalmente esses canais podem ser um local onde seja um filtro, ou pode ser um local, um decantador, que a gente chama de decantador. Como que ele funciona? Esse ar com poeira passa por uma espécie de obstáculos, ó, sobe e desce, sobe e desce. Então, passando nesses obstáculos, o que acontece com as partículas de poeira? Elas começam a sedimentar, certo? No fundo. Então, essa sedimentação, certo? Separa os particulados do gás que vai sair limpo do outro lado. Esse é o processo conhecido como decantação. Então, decantação tem que acontecer o quê? Uma sedimentação. Depois que houve essa sedimentação, há uma separação da fase de cima em relação à fase de baixo, certo? Se a gente perceber, né, e comparar isso aqui com a filtração, pode ser que nesse caso a filtração ela tenha uma eficiência menor. Porém, o que seria a vantagem de um decantador em relação a um esquema de filtração no gás, por exemplo, né, ou no ar? Seria a facilidade de manutenção, certo? Por quê? Basta a gente limpar, retirar esse material aqui. Tá? A gente não precisa trocar o equipamento. Na filtração, tá? Tendo barreiras aqui, filtros, a gente tem que trocar os filtros. Então, o decantador, certo? De maneira geral, ele seria mais barato do que um aparato de filtração. Centrifugação, o que seria isso? A gente já deve ter ouvido muito falar sobre centrifugação. Principalmente nesse esquema aqui que eu mostro para vocês, nessa foto, tá? Na análise de sangue. Tá? O que acontece? Por que temos que centrifugar o sangue? Porque, na verdade, quando a gente faz um exame de sangue ou um exame de urina, o que se mede normalmente é aquilo que a gente chama de plasma, essa parte líquida aqui, ó. Seja do plasma sanguíneo, seja a parte líquida da urina. Tá? Só que o que acontece? O sangue ele é um material que ele não decanta, não sedimenta, como a gente viu anteriormente. Certo?
E a filtração desse sangue, a gente poderia perder coisas aqui que seja de interesse, por exemplo, de um médico saber. Então, o que, que se utiliza? Se utiliza um esquema, tá? Ou um equipamento chamado de centrífuga. Centrífuga. Onde separa essa parte sólida, normalmente maior do que aquelas retidas em um filtro, tá? Pela força centrífuga. Ou seja, se coloca esses tubos de ensaio e coloca eles para girarem. Quando há esse movimento rotacional, essa parte sólida ela começa a ser pressionada para vir para onde? Para a parte mais inferior, tá? Então, com o tempo, esses particulados ou esses pequenos materiais mais densos, eles vão o quê? Se acumulando no fundo. E em cima vai ficar a parte líquida com aquela parte mais, vamos dizer assim, menos densa. Tá? E é isso que é analisado. Então, na centrífuga, a gente consegue separar o quê? Os líquidos de sólidos também. Aumentando, vamos dizer assim, na verdade não aumentando, mas diminuindo o tempo e que ocorre essa sedimentação aqui embaixo. Tá? Então, se a gente comparar centrifugação com decantação, a centrifugação, além de ser mais rápida, é mais eficiente, porque a gente não depende só da força da gravidade. Outro equipamento que pode ser conhecido como centrífugo é aquele que a gente tem nas cozinhas, tá? Muita gente tem esse equipamento, essa centrífuga manual. O que ela faz? A gente roda essa centrífuga. Então, normalmente, a gente usa a centrífuga para retirar excesso de água, por exemplo, do alface, tá? Ou de alguma hortaliça. Então, quando a gente roda, o que acontece? Essa água que está no alface, ela vai para as paredes da centrífuga. E o alface, como essa parte aqui não permite a passagem do alface, a gente separa a água que vai para a parte mais externa do alface ou da hortaliça que está aqui dentro, secando bem eficientemente essa hortaliça. Flotação, ele não é um método de separação muito conhecido, certo? Do grande público, mas ele é muito presente em alguns setores da economia, tá? E da nossa sociedade. Ele é presente, por exemplo, muito presente nas estações de tratamento de esgoto, mas ele também é presente na mineração, certo? Para retirar minérios, aqueles grânulos de minérios muito pequenos que se encontram dispersos na água de lavagem dessas rochas. Então se lava essas rochas, tiram esse minério e aí esse minério é carregado e pode passar por um processo de flotação para retirar esses pequenos minérios, tá? Grânulos de interesse. Então como que acontece? Flotação, como o nome já diz, lembra o que? Flotar, formar flocos, flutuar. Tá? A gente lembra muito isso. Então na flotação há uma formação de espuma, certo? Essa espuma ela fica nessa parte superior e essa formação de espuma ela é induzida. A gente vai ver no próximo slide como que se induz isso e como que acontece esse método de separação. Então aqui está um aparato, tá? Ou um esquema de como que acontece a flotação. Já dá para perceber que não é tão fácil, tá? A gente observar esse tipo de método de separação. Por quê? É um aparato gigantesco, certo? Não é barato também. Então o que acontece? No tanque de flotação entra essa água, no caso aqui é uma água de esgoto, certo? Mas poderia ser uma água suja ou uma água com minério, né? com particulados. E o que acontece quando essa água entra no tanque? Ela recebe ar, tá? Uma quantidade de ar muito grande, que vem dessa bomba, por exemplo. Tá? Então vem esse ar pressurizado e um fluxo de ar encontra essa água, né, suja ou com alguns particulados. Mas o que tem dentro desse tanque? Tem uma substância, um material muito semelhante a detergente, onde esse fluxo de ar ascendente, encontrando com essa água suja, forma o que? Espuma, certo? Então faz com que essas sujeiras aqui, esses particulados, ficam aderidos à espuma criada pelo fluxo de ar e aquela substância detergente ou floculante que tem nesse tanque.
E aí o que acontece? Como essa espuma formada é menos densa do que a água, ela sobe. Quando ela sobe, existem equipamentos que vai empurrando essa espuma, certo, para um lugar onde ela vai ser coletada. Então, nesse caso, essa espuma vai sendo empurrada e ela cai nesse compartimento onde é coletada. A água limpa, né, vamos dizer assim, ou sem essas impurezas, esses particulados, segue por baixo e aí ela é coletada no outro lado, sem aqueles particulados iniciais. Tá? Muito interessante e muito usado, tá, na nossa sociedade.